Tô falando muito rápido, não sei se tá tudo certo. Tá bem, diretor? Tá cheiradão, mas tá cheirado, tá beleza. E aí, roladores de dados, tudo beleza? Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente. Falar um pouco sobre um autor de terror que está, fervilhando no mundo do RPG. O pai do horror cósmico, o senhor, o incrível HP Lovecraft. Temos lançado aqui no Brasil Rastros de Cthulhu. Temos lançado aqui no Brasil o Chamado de Cthulhu, 6ª edição. Vai ser lançado agora a 7ª edição pela New Order. E se as estrelas se alinharem e os deuses antigos permitirem, talvez, Cthulhu Dark. Cthulhu Dark. Não, o cara fala Cthulhu. Cara, é o seguinte, ó, vou falar uma primeira coisa. Primeira regra. Lovecraft falou, o nome Cthulhu, ele não foi feito para ser pronunciado por bocas humanas. Então se tu fala Cthulhu, 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 é tudo correto, você não precisa ser Cthulhu, você pode falar Cthulhu, que tá tudo de boa, entendeu? Não pode chamar de Cthulhu. Não pode chamar de Cthulhu, acho que Cthulhu pode, o que você não pode chamar de Clayton. Clayton é feio. Então, na verdade não é que Clayton é feio, mas assim, meio que perde um pouco o tesão de você estar jogando um RPG de terror, que o principal vilão é o Clayton, entendeu? H.P. Lovecraft, HP Lovecraft ou Henry Phillips Lovecraft, quem é esse maluco? Mano, Lovecraft é um cara que nasceu lá naquelas terras malditas lá na Nova Inglaterra, lá nos Estados Unidos, assim, então, tipo, um lugar chuvoso, é um lugar tenebroso, é um lugar perfeito pra fazer a porra de uma história de terror. E foi isso que esse cara fez. Mas, foi só o clima que influenciou Lovecraft? Cara, teve uma coisa muito legal na vida dele, na verdade, foi uma coisa horrível que aconteceu na vida dele, legal pra gente que gosta das obras dele, que é, o pai e a mãe dele morreram dentro do manicômio. Então, eles provavelmente tiveram alguma doença assim, estilo sífilis, sei lá, foda-se, não estou aqui pra dar um clima ruim pra esse vídeo. O importante é que eles tiveram uma situação muito ruim na vida deles. O pai dele morreu louco lá no hospício, e depois, hospício não, né, asilo mesmo, e depois de um tempo a mãe dele também, né, se foi, provavelmente com a mesma doença, eu aposto na sífilis. Acontecendo isso, ele tendo essa vida desgraçada, onde nego morrendo à torta e à direita lá nos asilos da vida, ele começou a escrever. Ele era um literato, só que o que acontece? Esse merda, ele é tipo um cavaleiro da Nova Inglaterra. Por quê? Porque ele queria fazer arte pela arte. Ele não queria vender suas obras. Esse cara, na verdade, ele queria ser astrônomo, só que o filho da mãe não teve estudo suficiente para ser astrônomo. Ele não sabia que matemática tinha a ver com astronomia. Né? Pra que eu vou querer saber física, matemática, essas besteiras pra saber astronomia? Eu só vou ver estrela, pô. Então ele não tinha essa noção, aí não deu pra entrar lá, acho que ele não passou no vestibular, sei lá, eu não sei como é que funciona nos Estados Unidos na década de 30, esse tempo de pós-Primeira Guerra Mundial, não tenho a menor ideia. O importante é que ele ficava lá em depressão, comendo comida enlatada e escrevendo coisas que ele não queria vender. Quando a morte tava batendo na sua porta, ele resolveu vender as obras dele, só que ele vendia para umas revistas de meia boca e tudo por um preço muito abaixo do mercado normal, porque ele também não tinha noção de mercado. Esse cara não tinha noção de nada, mas uma coisa que esse filho da mãe sabia fazer era o horror cósmico. Por quê? Porque foi ele que inventou. Se ele não soubesse fazer uma coisa que ele inventou, o negócio era complicado. Naquele tempo, mano, década de 30, assim, eu falo década de 30, mas não é década de 30 não, é 20, final de 20, começo de 30. Acontece o seguinte, tinha muitas histórias de terror bosta, assim, que era o vampiro, o lobisomem, os caralho. E esses bichos, eles tinham aquela parada assim, o vampiro, ele não entra na sua casa se ele não for convidado. Tinha, assim, a maneira de proteger o cristão. Lovecraft joga tudo pro ar, provavelmente ele era ateu, não sei o que ele achava, mas as histórias dele não há um deus, assim, pelo menos nenhum tipo de referência, alguma coisa desse tipo, ninguém rezando, meu Deus, me salve de Cthulhu, não tem. Temos que lembrar também a revolução científica que está acontecendo. O mundo estava descobrindo as coisas e Lovecraft começou a explorar o medo do desconhecido, o fundo do mar, que nós não tínhamos noção nenhuma, e o além das estrelas. Então ele começou a criar esse mundo, essas coisas completamente alienígenas, lembrando que alienígenas não é a mesma coisa que extraterrestre. Nós falamos ali extraterrestre como alienígena como extraterrestre, mas não é. Alienígena é uma coisa completamente estranha, como por exemplo, um índio lá daquelas ilhas lá da Ásia que ninguém explora. Ele é um ser alienígena pra gente, mas ele não é extraterrestre, ele é da Terra. As histórias deles, os protagonistas são cientistas, são uns velhinhos lá, médicos, caralho. Não tem nenhum assim, nenhum Indiana Jones do cara, se bem que Indiana Jones também é um cara
impossível de ser um herói de Lovecraft, tendo em vista que ele é um professor de universidade, né? Mas assim, não tinha nenhum cara assim fodão, picudo, metedor de pipoco nos outros. Não, eles eram cientistas, eram intelectuais, eram estudiosos. Até mesmo no livro Dagon, que ele fala sobre um cara que ele era um militar que foi preso e não sei o quê, ele fala que ele estava ali no momento, ele fala claramente, eu estou ali com uma curiosidade de um cientista. Cara, então essas loucuras que o Lovecraft foi escrevendo, ele começou a criar essa situação onde o mero avistar daquilo que é o alienígena traria mal para a mente humana, porque no mundo de Lovecraft, o humano, ele não nasceu, a mente humana não nasceu para saber de tudo, ela não nasceu para entender de tudo, ela nasceu para ficar naquela situação. Quando você vai além daquilo, você começa a perder a sanidade e você começa a ficar louco e vai acabar morrendo no asilo que nem os pais de Lovecraft. Lovecraft, cara, ele era um pouco racista. Um cara branco da década de 30, ele não era um Ku Klux Klan, os caralho a quatro, mas ele também não era o melhor amigo de todo mundo, assim, né? A história dele, você percebe, assim, ele fala dos nativos das regiões, como se eles fossem cultuadores malignos, ele especifica bastante a cor dos caras que cultuam certas entidades, certas coisas, colocando aquele cara estranho, colocando aquele cara de outra etnia como vilão. No momento que Lovecraft foi pra Nova York, ele conhece uma Nova Yorkina lá. Nova York, senhores, pra quem não sabe, é cheio de negro, é cheio dos caralhos, cheio de outras etnias. O americano branco, assim, preconceituoso, racista, ele não gosta de Nova York. E Lovecraft era um deles, ele não gostava de Nova York. Aí ele conhece uma mulher nova-iorquina que ensina pra ele os prazeres do sexo, e aí ele melhora um pouco. Ele, como um cavalheiro que ele era, o casamento dele começou a desandar, ele voltou pra Providence, e ela ficou lá em Nova York, eles ficavam separados uns caralho de tempo. Ele não queria assinar o divórcio, porque ele só acreditava no divórcio até que a morte separe e tal, mas aí ela chegou, botou pressão, e ele assinou o divórcio, e aí ele voltou às suas frescuras de preconceito. Então, o Lovecraft era um cara icônico, ele era um cara inteligente, era um cara bacana, mas todo mundo, cara, todos os filósofos, você pode fazer a pesquisa que você quiser. Todo mundo tem um problema, eles estão enraizados no tempo que eles existiam, e eles sofrem dos problemas, dos males que existiam naquele tempo. Lovecraft tinha seus defeitos, mas isso não diminui a obra, a grande obra desse cara, e é boa pra cacete. Sei, galera, e por que eu tô falando assim tanto de Lovecraft? Porque é o pai do horror cósmico, como eu já falei. E o que diabo é o horror cósmico? É o horror além da compreensão humana. É o horror que vem do cosmos. Não só do cosmos, mas como pode vir do fundo do mal, dos caras da quatro. A questão é o seguinte, no mundo de Lovecraft, a raça humana ela não é importante pro universo, ela não é importante de maneira nenhuma. Existem deuses, criaturas tão poderosas que pra nós seriam deuses, ou realmente são deuses, não é bem explicado. O próprio centro do universo é Azathoth, é um deus. Esse deus ele é um deus louco, e ele não acorda, ele fica dormindo, outros deuses ficam circulando ele pra ele não acordar, porque ele é o caos em pura forma. Se ele acordar, ele é um deus louco de poder absurdo e completamente caótico. Então, nem esses deuses que... né? E também não dá pra dizer que eles são deuses malignos, porque, vamos dizer, você tá andando pela calçada, você pisa na formiga, você é um ser maligno? Não, você não percebeu. Aquela formiga é muito inferior a você. Então, a diferença de uma formiga para o ser humano é muito menor do que a diferença da raça humana para um deus antigo. Por exemplo, existem deuses que podem matar a realidade. Eu não consigo nem explicar o que seria matar a realidade. Alguns trazem como se a morte da realidade traria uma realidade alternativa, uma realidade diferente, sei lá, a gente entrar no mundo punk gótico, ou então a gente entraria... Ou então simplesmente não, tudo seria se acabado e seria criado de novo, se eles quisessem, se eles não quisessem, foda-se, ia deixar do jeito que estava. Então, a desesperança fica presente, porque os homens que investigam e descobrem sobre essas criaturas, eles não têm a capacidade para fazê-lo. Eles não têm nem próximo. O que eles podem fazer é apenas adiar o inevitável. Então fica aquele sentimento de desesperança, fica aquele sentimento de impotência, aquele sentimento de que de entender que a raça humana mesmo ali, naquele universo, ela foi criada sem querer, e pode ser destruída sem querer. Mas também temos outras entidades que se importam com seres humanos, se importam assim. Eles gostam de atazanar, né? Temos o Rastur, temos o Nyarlathotep, eles querem
Eles querem trazer o caos, eles querem trazer a insanidade para os seres humanos. Também não é muito explicado exatamente o sentimento deles com relação a isso. Dizem que Nyarlathotep foi criado de um pesadelo muito real que o próprio Lovecraft teve, mas isso aí também pode ser apenas uma lenda, não achei nada muito sério que trate sobre isso. Então é o seguinte, existem estes que olham para a humanidade e reconhecem ela como uma sub-raça. Não é só uma coisinha que anda sobre um planetinha, entendeu? Então eles reconhecem a humanidade no sentido, não que eles ajudam, que eles gostam, caralho, eles dão atenção à humanidade no sentido de atazanar e encher o saco mesmo. Falando dos seres cósmicos ancestrais que Lovecraft criou, é muito importante ressaltar que muitos outros autores contribuíram para o universo, a expansão desse universo. Eles escrevem sobre os mitos, eles dissecam mais sobre eles, então tem todo esse mundo expandindo. E cara, o que é que essa porra tem a ver com tudo? Cara, a influência de Lovecraft na nossa cultura de hoje, ela é impressionante. Um dos filmes agora que está sendo indicado ao Oscar é muito inspirado nas obras de Lovecraft, que é A Forma da Água, onde tem aquela coisa que parece muito com um abissal, que é uma criatura criada por Lovecraft. Ele aparece em Dagon, aparece no Horror em Dunwich. O próprio filme, ele é todo... as cores dele são todas verde e amarelo, que são cores muito significativas para o Lovecraft. O verde das criaturas, e o amarelo também temos o Rastur, né? Tell me, have you seen the yellow sign? Né? Amarelo aqui é a capa, aqui fazer uma mini referência. Então, isso aqui é uma aventura, eu vou falar desse no próximo vídeo. O importante é que o verde e o amarelo, que são cores predominantes desse filme, são Lovecraftianas. Temos também Hellboy, que é do mesmo diretor. A próprio R.R. Martin, no seu Gelo e Fogo, aqueles deuses que ele fala, aquele deus afogado, é um deus muito... o próprio R.R. Martin, em entrevista, falou que uma das pessoas que inspira ele é Lovecraft. Stranger Things, cara, totalmente Lovecraftiano, aquele segundo inimigo lá do 2 aqui. Nós caminhamos, nós andamos, nós somos metralhados com referências de Lovecraft. Se vocês gostaram desse quadro novo e inominado, quadro inominado, é altamente Lovecraftiano. É pra você deixar o like, é pra você curtir, é pra você compartilhar, é pra você mostrar pra sua avó que gosta de Lovecraft, tenho certeza. E é pra você ser feliz, cara. E clica no sininho, que a sininho gosta.